dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Neuraci, mas você pode me chamar de Neura. E hoje nós vamos falar sobre um filme muito pedido por vocês, quase o filme mais pedido do meu formulário, que é o filme Lisbela e o Prisioneiro. E eu preciso dizer pra vocês que a Lisbela daria uma ótima estagiária aqui pro canal. Sim, hoje nós vamos falar de mais um filme nacional maravilhoso que também tem aqui disponível no YouTube, o link vai estar na descrição. Eu não sei porque eu não assisti esse filme antes, sendo que ele passava copiosamente 3 vezes a cada 6 meses na sessão da tarde. Ou eu assisti, não lembro, eu realmente não sei, mas eu assisti dessa vez, eu amei tudo, gostei demais da conta, recomendo que vocês assistam. É uma comédia romântica bem amarradinha, com uma história bem feita, um universo bem criado, então se você gosta de romance no geral, você vai gostar bastante desse filme. O filme conta a história da Lisbela, uma pobre mocinha iludida que tem a opção de ficar com um cafajeste ou um babaca. Mas isso tudo de uma maneira muito divertida e engraçada. Pontos que me fizeram gostar demais desse filme. Primeiro, ele parece um caos. Como assim um caos? Parece o tipo de fofoca que você veria várias senhorinhas na frente de casa conversando, falando, você viu? Você viu que Lisbela fugiu com um cara que vem do circo? É, o pai dela ficou apavorado. É, o corno. Hoje ficou corno. Você viu o que aconteceu no casamento? E daí tem toda uma conversa sobre o que aconteceu, porque é isso que parece. Parece que a gente tá ouvindo o caos de alguém que tá te contando assim na praça. É muito legal. Segunda coisa, o filme vai criar um ambiente de conto de fada, um negócio meio Mil e Uma Noites brasileiro do universo que eu achei muito legal. Por quê? Porque os personagens, eles vão cada um meio que vestindo uma década diferente. Enquanto o personagem do Selton Mello, que é o Leléo, ele é bem cafajestão, bem bicheira nos 70, assim, cara de golpe. O Frederico Augusto, que é quem eu tô vestida, ele também se veste bem com uma vibe anos 70, mas a Lisbela se veste uma coisa mais romântica, meio anos 60, sabe? Só que não tanto, ela usa umas flores exageradas, o cabelo escovadinho, então parece que é da década de 70, final da década de 70, mas a Lisbela vai no cinema e o cinema passa filmes seriados, que é quando todo dia passava um pedacinho. Os filmes seriados aconteciam entre 1910 e 1950. É pra ser em algum lugar fictício no meio do Era Uma Vez, sabe? No meio do universo mágico. Todos os personagens desse filme, eles são incrivelmente caricatos, mas ao mesmo tempo eles são encantadores. Então você consegue distinguir cada personagem pela roupa, pelo estilo, pelo histórico, pelos trejeitos, mas não de uma maneira que você perca o interesse por eles. Então eles são personagens de desenho animado, basicamente. Personagens de contos de fada. É isso. O filme me encantou por esse universo, e pelo roteiro, e pelo Selton Mello bronzeado sem camisa. Mas a gente já vai falar mais sobre isso. O filme começa com a Lisbela indo no cinema com o atual noivo dela, totalmente iludida, 100% me identifico com Lisbela iludida, porque eu também era uma Lisbela iludida. Você também é uma Lisbela iludida? Hashtag somos todos Lisbelas iludidas do cinema. Primeiro que ela não senta em qualquer lugar do cinema. Ela tem que escolher a cadeira perfeita onde ela consiga ver todo o filme, e é uma cadeira onde 2 pessoas solteiras sentaram, e daí tem um espacinho no meio para ela ver toda a tela. Eu só preciso dizer uma coisa, é 209F. Essa é a minha cadeira preferida do cinema. No máximo 209E ou 209F, porque eu consigo ver a tela grande sem ficar com a cabeça muito pra cima, mas eu não vejo cabecinhas, eu só vejo a tela. Eu não quero saber que eu tô no cinema. Então eu já arranjei brigas sérias com amigos porque eles pegaram a minha 209F. Me identifico muito mesmo com a Lisbela. 209E, entre o 207 e o 209, assim, que é bem o meio, estou aberta a discussões. Mas fora isso, eu tenho o meu lugar específico do cinema. E a Lisbela, toda empolgada, conta pro noivo todas as coisas que vão acontecer. Porque ela já está acostumada com a estrutura do romance, mas ela gosta de como isso vai ser feito dessa vez. E a gente, o filme inteiro, vai ter o contraste das histórias que a Lisbela vê no cinema e da vida real dela. Quem faz o mocinho dos filmes que ela assiste é o Carlos Casagrande, que foi desenterrado pra mim, porque eu amava esse homem, eu achava ele lindo, perfeito, maravilhoso, eu não tenho a menor ideia como ele tá agora, mas ele tem bem cara de príncipe, bem cara de ator da antiga Hollywood, sabe? Enquanto Dona Lisbela tá contando pra gente como vai ser um filme, enquanto ela conta sobre o filme, porque é um negócio todo meta, filme dentro do filme, a gente vê o seu Leléo, vivido pelo Selton Mello. Golpe! Golpe! Gente do céu, que homem golpista. Ele tá vendendo elixir estimulante pra homens que precisam desse estímulo. E ele tá fazendo a cena de um personagem que existia muito em faroeste, em filmes de faroeste, que é o tal do vendedor do Snake Oil. O Snake Oil é um
remédio cura tudo, assim, o elixir milagroso, ele tá reprisando esse personagem de uma maneira mais brasileira. Ele é todo cheio das palavras, só que ele também é um grande safadão. Ele é um grande ladrão de casadas, então o elixir não funciona com os maridos, as casadas vão reclamar, e daí ele mostra que ele não precisa de elixir nenhum, e ele vai pegando casadas como se não houvesse amanhã. Mais casadas que o próprio Boto. E ele tem uma lábia super boa. Neuraci, você cairia na lábia do Selton Mello todo bronzeado sem camisa? Facilmente. Facilmente, assim, bem facilmente mesmo. Inclusive, gostaria de cair na lábia do Selton Mello bronzeado sem camisa. Mas eu saberia que ele não é um homem de casar, né? A gente também separa isso, ele é só um homem de pegar. A gente pega e não se apega. Enquanto o seu Leléo tá passando todos os rodos de casadas, a Lisbela tá saindo do cinema toda iludida, pensando como a vida no cinema é muito mais legal e como ela queria ser uma mocinha dos romances com o boy mais lixo da história, que é o noivo dela, que quer queimar a largada. Ela tá toda feliz que ela tá se guardando pro casamento, mas ele fala, mas já falta tão pouquinho, né? Por que você não quer tentar? Ela fala, não. Você quer jantar na hora do almoço e a gente não vai fazer isso, não. Porque eu sou uma mulher direita. E o pai dela é o general da polícia. Ou o capitão. Ele é o líder da polícia do lugar. E ele já tá esperando ela na porta, falando, olha, ela não pode passar das 9, porque senão gasta tudo o óleo do lampião. Moram só os dois, porque a mulher dele faleceu. Ele senta pra filha, pra tentar explicar coisas pra ela, só que sem falar as coisas pra ela. E daí, eu preciso de um momento pra ser militante, eu juro que vai ser rápido nesse filme, mas é importante pra mim militar um pouquinho, que ele fala, filha, logo logo você vai se casar e vai se tornar mulher. Esse é um termo que eu ouvi muito, porque segundo alguns termos específicos, a gente só se torna mulher quando encontra um homem. A gente precisa dessa chave de aprovação interna pra virar a chavinha e virar mulher, porque eu já ouvi muito isso. Tipo, ela era moça, agora ela virou mulher, depois casou. Por que o homem tem que se intrometer no nosso processo de virar mulher? Achei militante da minha parte falar sobre isso. Realmente, eu ouvi isso tanto, né? Não, agora ela é mulher. Mas ela sempre foi mulher. Ela só agora tem o toque masculino. Ela sempre foi mulher. Enfim, fim da militação. Acabou. Eu vou tirar esse óculos porque eu fiz a maquiagem e eu quero mostrar a maquiagem também. O que eu acho que ele tá tentando explicar pra Figa? Que mulher direita não faz bola gato no marido. Porque ela fala, rapaz, você tá falando de beijo? Ele não. Você tá falando de sexo? Ele não. É alguma coisa entre o beijo e o sexo lá pro meio. Então deve ser isso, só que ele não consegue explicar direito. E ele fica nervoso, ele sente saudade da esposa, que tinha que explicar essas coisas pra ela. E ele fala que o homem vai pedir várias coisas e uma mulher decente não pode aceitar essas coisas. E ele fala, mas é meu marido, eu não tenho que obedecer meu marido. Ele, não sempre. Na verdade, na cama, você tem que obedecer o mínimo que você puder do seu marido, pra você continuar sendo uma mulher decente. Falei que a minha militação ia acabar na última frase, então não vou falar nada. Leléo segue na jornada do golpe dele, com o seu carro de som, todo estiloso e colorido. Parece o tipo de coisa que tá desenhado num livro infantil, assim, sabe? O conto do Leléo, todo colorido, e ele tá indo numa outra cidade, porque ele vai fazer a peça de Páscoa, e ele chega já com roupa de Jesus, já chama... Onde ele encontra uma mulher que essa tá vestida de outra maneira. Ela não parece da década de 80, nem da década de 70, ela parece ser uma pessoa dos anos 2000. Por isso que eu falei que esse filme ele não quer se fixar um ano específico pra acontecer. O que funciona nesse contexto de contos de fada. Ela é uma bela de uma gostosa, que obviamente se engracinha pro Leléo, Leléo se engracinha por ela, porque ele não deixa nenhuma mulher passar desapercebida por ele, de roupa. Eles fazem a peça de teatro de Páscoa, e logo depois eles vão pros finalmente, no quarto, e daí ela conta que o marido dela é matador. Eu amo tanto esse personagem, por isso que eu me vesti dele. Na verdade, vários fatores. O personagem é muito bom, eu acho que ele tem os trejeitos do meu pai. Terceiro, que eu já tinha o blazer, e eu já tinha o óculos. Na verdade, eu já tinha tudo, eu não precisei gastar com nada. E eu gosto de roupa masculina. É um negócio que me faz muito feliz usar roupa masculina. Eu não usava antes na minha juventude por motivos de varoa virtuosa, mas agora eu não tenho esse tipo de bloqueio mais. E, gente, gosto, eu fico bem de bicheira dos anos 70. Acho que fica bem bom. Mas, enfim, sou o seu Frederico Augusto. Frederico Augusto? Acho que é Frederico Augusto. Matador. E ele é todo dramático, porque todo mundo que ele mata, ele acende uma vela na igreja pra poder guiar a alma dele pro céu. Quando ele vai matar alguém, ele mentiu pro cara que não ia matar ele pra ele morrer feliz, mas no final ele atirou nas costas dele. Eu amo a mitologia do Frederico Augusto. Eu acho ele maravilhoso. Amo. Ele é meu personagem preferido porque ele é todo dramático, sabe? E daí ela conta que o marido dela é assassino, mas ele tá viajando, e ele termina o tango do demônio nordestino com ela, e ele tá indo embora correndo porque ele não quer morrer, e ela fala, oxe, tem medo de
homem, então, dele jamais, e ele pula em cima dela, mas daí o marido chega, e ele se esconde no armário e ele se finge de rádio. Parece estranho, mas funciona super bem ele se fingindo de rádio. O que faz ele quase se safar, quase. Mas daí, no finalzinho do rolê, ele descobre que era macho na casa e descobriu que era o Jesus da peça de teatro que ele viu de costas, e ele decide ir atrás do cabra que tava pegando a mulher dele. O nome dele é Frederico Evandro. Até agora eu falei Augusto, é Evandro. Frederico Evandro fica mais legal ainda. É isso, eu sou Frederico Evandro. E vocês vão desconsiderar todas as vezes que eu chamei ele de Augusto. E não vão escrever nos comentários Frederico Evandro Neuraci, por favor, que eu me corrigi. Enquanto Frederico Evandro está perseguindo, sem nenhuma pressa, o Leléu pelo Nordeste, a gente vê a Lisbela vendo os filmes e o Leléu vivendo na prática. Ela vê um cara que ele é tipo um místico árabe e o Leléu tá se fingindo de cartomante, dizendo que consegue ver o futuro das pessoas. Vê o ator, vivido pelo Carlos Casagrande, vestido de herói, e a gente vê o Leléu fazendo acrobacias. O filme quer mostrar pra gente que ele é o homem perfeito pra ela e eventualmente eles vão se encontrar, mas ele tem todas as características inexistentes que ela sempre sonhou. Agora que eu tenho a luz da idade em mim, eu sei que isso é um aviso de que esse homem é um golpe. Se ele bate muito com os personagens de comédia romântica, você foge, porque toda vez que você pensa bem sobre os personagens de comédia romântica, você vê que ninguém presta. Ninguém tá lá pra se ajudar. Então, ela, nesse filme em específico, ela vai se dar bem, mas em qualquer outro contexto, nossa, não. Esse vendedor de elixir milagroso, que também faz peças de teatro, que também faz circo e também pega várias casadas, ele realmente não é a melhor opção para um relacionamento. Ele chega na cidade da Lisbela e ele agora tá com o show da Monga, que é um show que existe, que é uma mulher que se transforma em macaco com truque de espelhos. E ele tá todo faceiro divulgando o show, e quem vai lá nesse circo é a Lisbela com o namorado dela. Ele já é todo galante pra Lisbela, e ele é todo sacana com o noivo dela, que também é um sacana. Então os dois meio que discutem, meio que brigam, mas a Lisbela fica porque ela quer ver o show. Lisbela vive um momento de filme com o Leléu vestido de macaco e ela lembra do filme, e eu não posso julgar nada, porque se um cara aparecer fazendo um negócio de comédia romântica, eu provavelmente vou ficar ligeiramente iludida, bastante iludida. Eu vou pensar depois e ver que eu sou tonta, mas inicialmente eu vou ficar que nem ela, tipo, aí ele é igual ao filme, aí ele é tão aventureiro. Inclusive, homens, vocês querem conquistar mulheres, assistam comédias românticas e copiem o que os caras fazem, na medida do possível. Não copie todas as vezes que eles decidem mentir que eles são completamente, mas tipo, as ações românticas funcionam. Se alguém fazer um negócio que é igual ao filme, se o cara aparecer e ele for ligeiramente parecido com um ator que eu gosto, eu já vou ficar tipo, menos agora que eu sou uma adulta. Mas, na idade da Lisbela, totalmente igual ela. Somos todos Lisbela, hashtag de novo. Enquanto Lisbela encontra o homem da vida dela, o noivo chama o sogro dele pra ir lá derrubar o circo do Leléu. Literalmente o circo dele. Porque ele não tem autorização da prefeitura. Então ele chega todo mitidão e eles fecham o circo até ele ir no outro dia na delegacia e pegar a autorização certa pra poder manter o show. O pai da Lisbela termina de fechar o circo e vai pra delegacia, onde o cabo está pegando uma casada. Essa é a história. Ele é casado, ela é casada, os dois têm um caso. E como cada um tem seus respectivos, eles estão tentando cometer o tango do demônio nordestino na cadeia, mas o chefe não deixa. Isso é muito engraçado, porque esse filme também se passa em Pernambuco, que nem o Bacurau. E eu amo a mitologia das cidades fictícias de Pernambuco. Eu amo a ideia das cidades fictícias criadas no cinema de Pernambuco. Nessa, todo mundo é corno. Todo mundo se trai. Não tem um casamento que acabe em um final feliz sem ninguém tá corneado. É um negócio normal e comum. Então imagina eu chegando toda paranaense lá e falando, meu senhor, onde fica o vilarejo onde todo mundo é cangaceiro? Ele fala, fica logo depois da cidade onde todo mundo é corno. Você vai ver a cidade do corno, passou um pouquinho, o vilarejo dos cangaceiros. Pode ir em paz, entendeu? Frederico Evandro chega na cidade da Lisbela, encontra o noivo dela, e os dois meio que tem uma conversa que Frederico Evandro é maravilhoso, perguntando por que ele tem essa voz de baitola, se ele é do Nordeste, e daí ele falou porque ele estudou no Rio de Janeiro, daí ele fala, nossa, Rio de Janeiro só tem viado. Da onde eu vim, todo mundo usa gravata preta o tempo todo, estão sempre de luto de alguém que morreu em briga, então temos mais uma cidade. Moço, onde fica o vilarejo dos cangaceiros? Daí ele responde, fica logo depois da cidade onde todo mundo é corno, mas não vai muito pra frente, senão você vai chegar na cidade onde todo mundo usa gravata preta porque estão sempre de luto porque alguém matou alguém. Boa viagem. Frederico Evandro não dá muita conversa pro noivo, que ele acha ele meio cheio de frescura, e ele tá no meio da cidade armado e aparece um boy bravo do nada. Quem salva a vida do Frederico Evandro? Leléu. Leléu, ele
salva o corno do chifre. Porque ele pega o boi de chifre, assim, defende o Frederico Evandro. Só que ele é o chifrudo, né? E Frederico Evandro, como é um homem de honra, ele fala que se ele quiser matar alguém, é só avisar que ele mata ele mesmo para poder pagar a dívida. Logo depois disso, ele vai na prefeitura para conseguir autorização, ele usa de carisma, consegue fazer amizade com o cabo, inclusive aconselha ele a largar da mulher para ficar com o amante, porque já que ele não gosta de ouvir a voz da mulher mesmo, por que ficar com a mulher, né? E ele acha isso uma ideia genial. E fala para ele que ele tá encantado por uma moça toda cheia de lacinho, de florzinhas, lacinho rosa, e daí ele fala para ele não se meter com a Lisbela, que a Lisbela é moça de bem, é moça de respeito. E ele escuta? Não. Ele vai no cinema encontrar a Lisbela e os dois têm um momento super romântico dos dois, porque a Lisbela tá vivendo o romance que ela sempre sonhou na vida real. E o Leléu tá confuso. E ele dá uma cantada que só funcionaria se você for jovem, que ele fala assim: eu sempre amei muitas mulheres ao mesmo tempo. É a primeira vez que eu amo só uma o tempo todo. O que é tipo golpe! Esse homem vai acabar com a tua vida. Mas ela fica tipo: você me escolheu! E os dois se declaram eternamente, e agora os dois são super encantados e apaixonados um pelo outro. E novamente, Selton Mello de Leléu é meu amor. E é engraçado porque eu sempre dou em cima dos atores verbalmente nesses vídeos, mas dessa vez existe uma pequena, muito pequena possibilidade do Selton Mello ver esse vídeo, né? Porque ele é do Brasil e ele é todo da internet, ele é todo dos memes, todo divertidão. Mas não me mostrem pra ele! For pra ser, vai ser, e o destino vai nos unir, nem que seja pra ele me dar um oi e mandar eu parar de falar com ele. Mas vamos deixar o destino agir. Tem um vídeo aqui no canal sobre o filme Serendipity, que eu vou pôr aqui, que explica como funciona isso do se for pra ser, vai ser. Lisbela fica tão apaixonada que ela já termina o noivado falando que ela vai viver uma vida feliz de verdade, porque ela nunca foi feliz com esse noivo, ela não quer mais ir no cinema com ele, e agora ela encontrou o amor. E ele tá se sentindo mal e vai conversar com o ex-sogro dele e perguntar pra ele se é possível ser corno sem ser casado. Daí ele fala: sim, você é um corno precoce. Daí o que você faz com um corno precoce? Você mata o cabra que te corneou, né? E daí ele vai pedir pro Frederico matar o Leléu pra manter a honra dele em troca de muito dinheiro mesmo. Uma coisa que eu acho interessante, que eu quero que vocês conversem comigo. Afinal, eu amo isso no canal. Isso me faz tão feliz. Eu posso perguntar coisas para o Brasil e o Brasil me responder. Eu me sinto muito Gugu. Você, pessoa que cresceu no Nordeste e viveu no Sul, ou alguma coisa assim, Sudeste, a relação que Sudeste pra baixo tem com ser corno e com prostitutas é diferente mesmo? Porque eu só vejo de maneira engraçadona, né? Mas parece que o Nordeste leva muito mais de boa esse negócio de ser corno, esse negócio das amigas, da casa das primas, da casa das profissionais do sexo. Parece que é tipo do dia a dia. Parece que é visto com menos preconceito, sabe? É verdade isso? Eu tô ficando doida? Eu estou me levando pelos filmes, como eu sempre faço? Me contem nos comentários, eu tenho certeza que mais gente vai querer saber. Porque aqui no Sul não tem isso. Tem isso de ser corno e de moças que trabalham com sexo. Mas não de boa, assim. A gente finge que não existe. Vocês parecem que são mais abertos a isso. Mas eu não sei. Me contem nos comentários. Então, Leléu tá feliz que encontrou a Lisbela. Lisbela tá feliz que encontrou o Leléu, mas infelizmente a esposa do assassino Inaura aparece completamente apaixonada, dizendo que ela fugiu do marido pra morar com ele. Leléu tenta ativar a skin de Cafajeste, mas agora ele é um homem apaixonado e fala a verdade pra ela, que ele está apaixonado por uma moça e que não faria sentido os dois fugirem juntos, porque ele não gosta dela como ele gosta da Lisbela, o que deixa ela bem queimada. Eu também ficaria bem queimada. Mas ela conta que o marido dela vai vir pra matar ele, então os dois têm que fugir. E ele fala: pois é, a gente tem que fugir mesmo, mas antes tem que me despedir de Lisbela. Vai no cinema, Lisbela, pelo olhar, já sabe que ele vai falar coisa errada. E ele fala que ele realmente não pode estragar a vida dela. E ela fala: por quê? Eu quero que minha vida seja estragada por você. Ou você vai me deixar aqui muito triste, ou você tá mentindo. Nessa hora aparece a Dona Inaura, toda gostosa, falando: vamos? E daí ele fala exatamente igual no filme, onde ele não se comunica e fala coisas do tipo: é pro seu melhor, você vai me entender no futuro. Não sou homem pra você, o que deixa ela triste, desiludida, a ponto de voltar com o noivo lixo dela. Leléu se lembra que ele encontrou um homem na rua que ele salvou da morte de um boi, que prometeu matar quem ele quisesse. Então ele vai lá conversar com ele. Enquanto isso, fica Inaura e Lisbela conversando. E elas descobrem que o noivo da Lisbela mandou matar o Leléu pelo Frederico Augusto. O Frederico Augusto veio aqui pra matar ele. E o Frederico Augusto é o que foi salvo pelo Leléu. Então é tudo a mesma pessoa. Leléu chega todo falando demais, chamando o Frederico de corno manso, falando que ele tinha pegado a mulher dele de
200 maneiras diferentes, falando que é pra ele ajudar ele a pegar o cara porque deve ser covarde, porque senão ele não seria corno desse jeito. Quando o Frederico se declara falando que ele é a pessoa que foi mandado matar por ele mesmo, ele é o casado e ele é o cara que o noivo mandou ele matar, o Leléu acende 3 cigarros de uma vez só e começa a fazer oração. E a Lisbela, pra ajudar ele, fala pro pai dela que ela foi seduzida por esse homem e ele vai preso por sedução de menores. Isso quer dizer que Lisbela é bem novinha. Isso quer dizer que faz todo sentido ela se iludir desse jeito por um cafajeste. Leléu tá feliz e protegido na cadeia, fazendo amizade com o cabo e falando pra ele que se ele tá com problemas em consumar o ato com a amante, ele pode casar os dois, já que ele é padre da Igreja Adventista do Corpo Sagrado, pode casar os dois e eles podem consumir o ato sem nenhum tipo de proibição religiosa e vai custar só 3 contos de réis. Acho que esse é o valor. Ele tá todo feliz e vai correndo achar a noiva pra ele, e o dinheiro para ele poder ser casado e, enfim, poder consumar o ato. Porque o filme inteiro, o cabo e essa moça, eles estão tentando transar o filme inteiro e eles simplesmente não conseguem nunca. Uma coisa sempre aparece. Sobretudo porque eles estão sempre tentando transar na cadeia. É o dia do casamento da Lisbela. O noivo fala pra polícia toda ficar na porta da igreja. Lisbela, toda bonita de noiva, foge rapidinho do casamento dela pra se despedir do Leléu e conta que ele só tá preso porque ela fez isso pra ele não morrer. Ele conta que ele sempre perseguiu a beleza das coisas depois que ele viu um Zeppelin e ele segue perseguindo desde esse tempo, mas dessa vez ele não quer fugir, ele não quer ir pra longe, ele não quer ser um cigano, porque ele encontrou a paz dele e a paz dele é a Lisbela. Ela é a lua das noites escuras dele. Eles se beijam na grade, ele fala, nossa, esse beijo é o nosso casamento. Ela fala, não, esse beijo é a nossa separação. A gente nunca mais vai poder se ver porque o filme tá acabando, tá na hora de eu ir pra vida real. E a vida real envolve casar com alguém que ela não quer. Ela deixa um colarzinho com ele e vai pro casamento. Ela chega no casamento, ela tá chorando de tristeza. E o pai fala, fica calma, minha filha, já vai passar. Não é um bom início de casamento. Lisbela sai, Naura chega pra contar que ele não tá protegido na polícia porque todos os policiais estão na porta da igreja fazendo um negócio meio artístico. Como é o nome? Eles estão na porta da igreja. Então, o marido dela tá indo lá matar ele e ele entra em desespero e fala pra ela ir atrás de alguém pra ajudar ele. E enquanto isso, o cabo chega falando que ele ainda não pegou o dinheiro. E ele fala, não tem problema. Venha cá, ele joga uma água e fala, você tá batizado e você e a sua noiva estão casados, chama ela aqui, usem a minha cela pra consumar a noite de núpcias de vocês e eu fico esperando pra fora. Cabo super aceita porque ele nunca esteve pensando com a cabeça certa nesse filme, não é agora que ele vai começar, né? Leléu deixa o casal de muito recém-casados na cadeia e vai fugir com a dona Inaura. Só que ele não consegue porque ele ama demais a Lisbela. E a Inaura se humilha. Ela fala, pelo amor de Deus, eu tenho amor pra nós dois. Você não pode fazer isso com essa moça de bem. Ela vai ser uma dona de casa e eu tô aqui, já tô cagada mesmo. A gente vai ser feliz juntos. Com o tempo você vai gostar de mim. E ele fala, não posso. Infelizmente eu não posso largar ela por você e vai pra igreja encontrar ela. O que deixa a Inaura muito brava, muito vingativa e ela vai conversar com o marido e dizer aonde o Leléu tá pro marido matar o Leléu. Frederico tá indo pra igreja, Leléu tá indo pra igreja, ele se veste de coroinha e começa a falar em latim fake pra avisar a Lisbela que ele vai estar esperando ela atrás da igreja. Ela finge desmaio pra não continuar o casamento. Frederico chega na igreja pra matar o Leléu fugiu de novo, porque ele não tava querendo morrer nessa hora. E enfim, dona Lisbela toma coragem e termina o casamento porque ela não quer casar com esse homem. E ela faz todo um discurso dramático, porque afinal ela é a mocinha de um romance agora. E ela pode fazer esse discurso dramático. Nessa hora que ela tá fazendo o discurso dramático, Leléu volta, porque ele fala, não, eu preciso que minha última prova de amor seja eu dar a minha vida por você, porque dramático. Então ele vai preso sim, vai ser morto pelo Frederico sim, porque ele não vai mais fugir desse amor. Muito romântico, nem um pouco prático. Todos vão pra delegacia. Todo mundo. Frederico quer matar todo mundo de uma vez só. Ele negocia com o Leléu, que falou, olha, você falou que ia matar meu maior inimigo, você é meu maior inimigo. Ele falou, pronto, eu mato você e daí me mato, mas eu não quero que você morra nessa... Eu amo esses aspectos dele. Eu não quero que você morra nessa cadeia, então eu vou te levar ali fora e daí você morre lá fora. Quando ele vai atirar no Frederico, quando o Frederico vai atirar no Leléu, alguém atira no Frederico antes. A primeira vez que a gente vê a cena, parece que quem atirou foi a Lisbela. E daí, como agora ela é uma assassina, o pai
dela deixa ela fugir com o Leléu para os dois viverem felizes para sempre. Mas como eu falei que esse filme ele tem um espírito de caos, parece que a história está sendo contada entre as senhorinhas na praça e uma fala, não foi assim não foi a Lisbela que atirou não. E daí rebobina. Quem atirou foi a Inaura. Inaura atirou porque ela que guiou o Frederico até o Leléu, mas só que ela pensou que uma vida sem o Leléu vivo é pior do que a inveja que ela sente pelo amor dos dois. E que o marido dela sempre teve uma amante. Esse amante era a Morte. E ela, sem querer, acabou levando ele pra ele terminar com essa amante. É bem boa essa cena. E ela vira o quê? Assassina. Ela vai lá acender a vela pro marido dela, falando pra Deus que se ele sempre foi parceiro, então receba. Receba o meu marido. Põe o óculos, lambe a bala de revólver. Agora ela tem uma nova profissão, que é assassina. Gosto do final dela. E dessa vez o pai dela deixa ela fugir com ele pra viver feliz para sempre. Ainda grita, vai minha filha, e seja feliz. E daí mostra os dois no carro e ele contando que ele tem um nome para cada golpe diferente, todos inventados por ele. Lisbela fala que ela também tem vários nomes e ela cita várias atrizes da antiga Hollywood. Não é a mesma coisa você se fingir de atriz e você praticar golpes, mas tô passando todos os panos pra esse filme. E daí os dois olham pro outro e daí tem um momento mais meta, que é quando eles conversam com a gente falando que o filme tá acabando. E você sabe o que acontece quando o filme acaba, né? E daí fala, mas com todo mundo vendo? Ela responde, não, depois a tela escurece. Eu tenho certeza que vai ter um casal apaixonado assistindo esse filme, abraçadinho, esperando pelo final. E não tem, tem eu. Tem eu vestida de assassino. E o filme acaba com os dois se beijando e como se fosse um filme mesmo, com final e todo mundo saindo da sala de cinema. Gente, o roteiro desse filme é bom. A maneira como as palavras são guiadas nesse filme é um negócio quase uma trova, porque funciona, sabe? A pergunta e a resposta funciona. É uma história simples, mas é uma história tão bem feitinha que você fica tipo, é um universo bem criado, sabe? É um figurino marcante. É um monte de ator bom fazendo isso. Eu recomendo demais Lisbela o Prisioneiro. E é isso, gente. Vocês gostam desse filme? Vocês vão assistir por causa de mim? Me conta nos comentários. Se você gostou desse vídeo, curta esse vídeo. Se você gostou muito desse vídeo, se inscreva no meu canal. Se você gostou demais da conta de eu vestido de assassina, me mostre pra alguém. Eu vou ficar feliz. Dá uma olhada na minha descrição. Tem grupo no Telegram. Tem o link pra ver o filme. Tem o formulário de indicação de filmes. E se você quiser ser membro do canal, você pode ser membro do canal. E a gente se vê na próxima semana ou a qualquer momento.